bem, meus amigos internautas, a pergunta de hoje foi feita pelo internauta que não quis se identificar, então eu vou chamar ela apenas pelo nome de Mari. A Mari pergunta o seguinte: pastor, sexo antes do casamento é pecado? Pois é, Mari, vamos deixar bem claro que primeiramente nós temos que destacar que na Bíblia não tem uma só palavra que fale diretamente sobre sexo antes do casamento. Mas é óbvio que a Bíblia sempre condena e condenará a imoralidade sexual. Desde o livro do Gênesis, fica claro que o sexo foi feito por Deus para ser desfrutado apenas e tão somente dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Por isso, está dizendo lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Esse versículo por si só já seria suficiente para entendermos que a vontade de Deus para com o ser humano é que ele se relacione, o homem e a mulher, apenas e tão somente dentro do casamento e nunca antes do mesmo ou fora do mesmo. Aqui, quando está dizendo uma só carne, está dizendo naturalmente relação sexual. E quando está dizendo deixará pai e mãe, está dizendo evidentemente sobre o casamento. Mas e o sexo antes do casamento? Ele pode ser considerado imoral? Vejamos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas por causa da imoralidade, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, nesse versículo o apóstolo Paulo está preocupado com o sexo fora do casamento, que na visão dele era algo imoral, era algo que não fazia bem ao ser humano. E a única forma de resolver esse problema era através do casamento. Fica claro nesse versículo que o sexo fora do casamento é imoral e é algo pecaminoso. Entretanto, alguns podem dizer assim: pastor, mas isso é questão de hormônios, como é que ficam os hormônios da juventude? Ora, todos nós sabemos que os hormônios na adolescência e na juventude, eles ficam agitados realmente. Por isso que Paulo diz também, Paulo deixa sempre uma brecha na Bíblia para que você resolva essas questões. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Se o sexo antes do casamento não fosse pecado, Paulo teria orientado mais ou menos o seguinte: olha, jovens, vocês transem à vontade e depois se transar, se tiver vontade, vocês casam, se não tiver, fica por isso mesmo. Mas aqui é claro o ensinamento: a chama da vontade de transar, ela deve ser apagada somente depois do casamento. E Paulo vai mais longe, lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, ele é muito mais enfático ainda. Ele diz o seguinte: a fornicação e a impureza não seja nem mesmo mencionada entre vós. E ele continua em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13 e versículo 18, ele diz o seguinte: o corpo não é para a fornicação, o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Portanto, o que vemos na Bíblia é sempre o incentivo ao casamento como algo vindo da parte de Deus para a bênção do ser humano. A relação sexual, ela só é abençoada apenas dentro do casamento, como diz lá o escritor de Hebreus no capítulo 14, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Observe-se que o casamento ele é digno de honra, segundo o autor. As outras formas de ajuntamento sexual são desonrosas, o que é claramente apontado no trecho quando diz o seguinte: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E para encerrarmos esse vídeo, quero dizer aos nossos amigos internautas, a Mari que fez essa pergunta, que se a mensagem da Bíblia sobre sexo antes do casamento fosse obedecida, haveria muito menos doenças sexualmente transmissíveis, muito menos abortos, muito menos mães solteiras, muito menos crianças abandonadas nas ruas da cidade, muito menos gestações indesejadas. Portanto, não adianta tentar arrumar um jeitinho. A abstinência é a única maneira que Deus nos deixou quando se trata de sexo antes do casamento. Por quê? Porque a abstinência ela salva vidas, ela protege bebês,
ela dá às relações sexuais o valor adequado e, o mais importante, a abstinência antes do casamento. Ela honra o próprio Deus. Muito bem, meus amigos, você que tem aí visto nossos vídeos semanalmente, quero te convidar também para fazer uma visita na nossa igreja, a Comunidade Batista do Evangelho Pleno, na cidade de Ji-Paraná, aqui no estado de Rondônia. Nós ficamos ali na Rua dos Mineiros, número 632. Nossos cultos, todos os domingos, às 19 horas e quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos.